Hoje é dia de Copa, hoje é dia de montanha, hoje é dia de subir a Cordilheira dos Andes e enfrentar o Bolívar em La Paz. É um jogo que a gente joga contra muita gente, não é só 11 jogadores em campo, mas tem também altitude, possíveis problemas de arbitragem, possíveis torcidas adversárias que possam incentivar o seu adversário, e aí, claro, o adversário, por estar em casa, também leva a sua vantagem, mas o Inter, se quiser ser campeão da Libertadores, se quiser pelo menos passar para as semifinais, vai ter que enfrentar tudo isso. O meu nome é Samurai Colorado e esse é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. Hoje a gente vai ter um jogo que é daqueles jogos que não deveriam existir, sabe, no futebol mundial. Por que eu digo isso? Não o jogo em si, não a semifinal de Libertadores em si, mas o fato de um time ter que jogar na altitude. Eu acho que nenhum time, nem mesmo Grêmio, Corinthians, Flamengo, nenhum time do futebol brasileiro deveria ter que passar por isso. Nenhum time do futebol mundial deveria ter que passar por isso. Até mesmo seleções. As eliminatórias da Copa do Mundo não deveriam ser lá, a Copa Libertadores da América e Sul-Americana não deveriam ser lá, e caso a Bolívia vier no futuro a sediar uma competição, uma Copa América, alguma coisa assim, os jogos também não deveriam ser em La Paz. Acredito que La Paz acaba sendo inviável tu retirar os jogos de La Paz quando se trata do Campeonato Nacional da Bolívia, que apesar de prejudicar os times bolivianos do nível do mar, eles acabam até nem tendo tanta chance lá no Campeonato Boliviano, porque tem esse fator da altitude a favor dos times da altitude. Mas no campeonato local é um pouco mais difícil de regulamentar. Eu entendo que a FIFA deveria intervir. E eu tô falando isso antes do jogo. Eu não sei quanto que vai ser esse jogo. Não sei se a gente vai perder, se a gente vai empatar, se a gente vai ganhar do Bolívar daqui a pouco lá na altitude. Mas tudo isso que eu tô falando vai continuar valendo depois da partida, tá? Eu não tô aqui dando uma opinião pós-jogo, pós-derrota ou coisa assim. Não, eu tô falando aqui já, mesmo que a gente vença, mesmo que a gente ganhe de 7-0 do Bolívar, a minha opinião vai continuar sendo a mesma. Nenhum jogo de futebol profissional, nenhum jogo internacional de futebol deveria ser jogado numa altitude desumana, porque isso é doping legalizado. Por que doping legalizado? Qualquer substância que um atleta ingerir e que melhore a sua capacidade em relação aos jogadores adversários é doping. E a altitude causa efeitos no organismo de quem não é acostumado com ela, efeitos adversos. Então, eu não poderia dar para o Bolívar, quando eles chegarem em Porto Alegre, alguma substância que vai prejudicar e diminuir o rendimento deles. E eles, quando vêm para o plano, quando eles descem da altitude e vêm jogar aqui, eles não são prejudicados pela falta de altitude, mas a altitude, sim, prejudica os times que vão lá. Então, não é uma condição de igualdade. Ah, mas aí tu quer me dizer que os times bolivianos não podendo jogar na altitude, eles nunca mais vão ganhar nada, porque a única chance de um time boliviano é justamente a altitude. É o que faz com que eles tenham ido já para a Copa do Mundo em 94, porque eles ganharam inclusive do Brasil lá na altitude. Mas eu vou dizer para vocês, eu prefiro assim, sabe? Não é porque eu não sou boliviano que eu prefiro assim. Eu só acho que todos os times têm que estar em condições de mesma igualdade, né? Se o time não tem condições de jogar a nível do mar, então tu não pode colocar uma altitude ali para transformar aquele time que não venceria no nível do mar para jogar as partidas na altitude para melhorar esse rendimento e burlar o sistema, né? Burlar as condições do jogo para que esse time possa jogar em pé de igualdade, já que o elenco não é tudo isso. Não estou aqui dizendo que o Bolívar não tem um bom elenco, tem sim. Tanto é que eles venceram o Cerro Porteño do Paraguai no Paraguai, longe da altitude. Ganharam de 4-0. Então eles já têm qualidade suficiente ao ponto de não precisar da altitude a seu favor. Eles já poderiam nos enfrentar em pé de igualdade e a gente já poderia fazer
um grande jogo, um grande enfrentamento, tanto lá quanto aqui, desde que o lá fosse, por exemplo, Santa Cruz de la Sierra, que é uma altitude bem mais baixa, um pouco mais que o nível do mar, né? Então, assim, é a minha opinião e vai continuar sendo a minha opinião. Nenhum jogo de futebol internacional deveria ser disputado na altitude de La Paz e nem altitude nenhuma. A FIFA até andou tirando, né? Andou proibindo jogos na altitude, mas depois voltou atrás e virou tudo na mesma, né? Enfim, a Conmebol não vai interferir nisso, até porque a Conmebol me cheira muito mal também, né? Eu não sei se vocês viram, mas o Marcelo pisou lá e quebrou a perna do jogador do Argentinos Júnior. Tudo bem, pode até se discutir se foi lance para vermelho ou não, mas beleza, vermelho, ok. Mas cumpriria a suspensão e voltaria, né, na partida seguinte a suspensão. Como essas próximas 2 partidas do Fluminense, além da suspensão normal do Marcelo, são contra o Olímpia, a Conmebol deu mais 2 jogos de punição, ou seja, tirou o Marcelo dos 2 confrontos contra o Olímpia. E caso o Fluminense passe do Olímpia, aí já não é mais do interesse deles, né, se o Marcelo vai jogar ou não. Por que eu digo interesse deles? O presidente da Conmebol e toda a sua família, tem até foto assim, se vocês procurarem vocês vão encontrar no Google, tem fotos do presidente da Conmebol e a família dele inteirinha, todo mundo com a camisa do Olímpia. E o Olímpia, caso o Inter passe pela altitude, por todas essas intempéries que eu falei, caso a gente, supondo que a gente tenha uma arbitragem justa, e é isso que eu quero, eu não quero que ninguém manipule jogo a favor do Inter, eu quero que a arbitragem seja justa, de acordo com o que foi a partida. Mas se a gente passar pela altitude, pela arbitragem e pelo Bolívar, o nosso adversário das semifinais pode sim ser o Olímpia. Eu prefiro que seja o Fluminense. Eu prefiro que seja o Fluminense porque aí o nosso adversário vai ser somente o Fluminense. E a sua torcida e o Maracanã, beleza. Mas dentro da regra do futebol e dentro das condições humanas de jogar futebol e de praticar o esporte, né? Não vai ter altitude e não vejo motivos para ter roubos de arbitragem do Fluminense contra o Inter, até porque não me lembro de nenhuma vez que a arbitragem tenha favorecido o Fluminense contra o Inter em alguma partida. Agora, eu tenho medo da arbitragem da Conmebol numa possível semifinal entre Inter e Olímpia, né? Porque a instituição é deles, eles são do lado da Conmebol lá. E o presidente da Conmebol é o Olímpia, a família dele toda. Então, me causa medo. A gente que já é vacinado aqui com a nossa CBF podre, que comanda esse campeonato brasileiro e nos tira os títulos quando a gente tem mais chance, a gente fica vacinado contra essas instituições. E o pênalti que não foi dado a nosso favor contra o River, que o cara derrubou o Bustos e foi pênalti, claro, todo mundo sabe disso, me faz pensar que talvez a gente venha a ter problemas na questão da arbitragem quando chegar a vez de enfrentar o Olímpia. Apenas conjecturas, né? Apenas conjecturas aqui com vocês. Bom, não pude fazer hoje a live do pré-jogo, como eu sempre faço, porque eu vou chegar em cima do laço para assistir a partida, mas depois do jogo, assim que o jogo acabar, a gente faz aquela live repercutindo o resultado da partida. Espero de coração que o Internacional consiga um baita resultado na altitude. O empate já me serve, eu fecho agora. Mas eu acredito que o Inter ainda pode vencer o Bolívar lá na altitude. Quem sabe, né? Dosando certo, fazendo a bola correr e não o time. E se confirmar que o Bruno Henrique vai entrar no lugar do Wanderson é algo que também me agrada bastante. Eu espero de coração que a gente tenha um grande resultado na noite de hoje e que a gente possa dormir feliz. Vamos estar junto aqui. Assim que o jogo acabar, eu entro aqui e a gente conversa. Valeu, gente! Não esquece de deixar os comentários, compartilhar esse vídeo no teu grupo do WhatsApp e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Valeu!